Namo, namo, Sireva Shakti, Sireva Shakti, Sireva Shakti, Namo, namo, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati. Começa agora o programa Papo de Iniciante, trazendo conhecimentos sobre espiritualidade. Kundalini Mata Shakti, Kundalini Mata Shakti, Namo, 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 Namo. Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Está no ar o nosso Papo de Iniciante. Eu sou o Diogo e o nosso convidado de hoje é o sacerdote de Umbanda, Rodrigo Queiroz. O Rodrigo é dirigente do Instituto Cultural Aruanda, criador e coordenador da Umbanda EAD. Rodrigo, boa noite. Muito obrigado pela presença, irmão. Salve, salve, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar nesse momento, desse projeto que leva mais informação, mais esclarecimento, mais diálogo aos iniciantes. A gente entende que tudo que aprendemos nos primeiros contatos com a religião é o que perdurará na trajetória saudável da fé e da dignidade. Sem dúvida. Rodrigo, a gente sempre começa o programa pedindo para o convidado falar um pouco sobre como foi o seu início na espiritualidade. Olha, eu acho que eu penso que eu tenho uma história comum com a maioria, mas em particular eu era um adolescente com 13 anos, era frequentador da igreja evangélica, e só que eu cresci com muita sensibilidade, eu via coisas, eu via vultos, eu sonhava muito, né, sonhos se concretizavam. Era uma criança meio perturbada, na realidade. Entendi. E eu morava com meu pai, meus pais são separados desde essa época, e aí eu acho que aumentou um pouco, né? Talvez somado com as crises naturais da adolescência. E eu frequentava a igreja evangélica com a intenção de bloquear tudo isso. E aí, paralelamente a isso, meu pai, a esposa do meu pai tinha um conhecido que incorporava, não se dizia nem um bandista. Entendi. E um dia, em determinado momento, eles começaram a fazer alguns trabalhos em casa para ajudar lá meu pai, na energia da casa mesmo, aquelas coisas da Umbanda, né? E sempre me convidava, eu nunca aceitava a participar. Até que um dia eu fiquei curioso e resolvi
aceitar, e foi uma experiência muito incrível, reveladora, e estou aqui até hoje. Graças a Deus, né? Já estou mais tempo na Umbanda do que eu tinha de vida quando eu conheci. Olha, que bom. Graças a Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre a função, a importância das guias e dos aparelhos de trabalho da Umbanda. Olha, os colares, né, que a gente chama religiosamente de guia, são indumentárias, faz parte do processo litúrgico da religião. A cada guia vai ter uma história própria, não existe uma regra absoluta sobre isso, inclusive é bom deixar claro, né? Cada terreiro tem uma linguagem própria a respeito de que guia serve naquele ambiente. Um exemplo, é comum que os terreiros mais antigos todo mundo tenha que usar uma guia em referência ao guia-chefe da casa. Não importa se você já é médium há 30 anos, se você entra naquela corrente, você vai ter que carregar junto de você uma guia que simboliza a entidade chefe da casa, por exemplo. Interessante. Qual que é o sentido dessa guia? Essa guia é te congregar na vibração daquela casa, daquele regente, daquela família espiritual. Se amanhã você sair daquela casa, essa guia já não fará mais muito sentido. Entendi. Você utilizar ela, por exemplo, né? Porque você terá se desconectado daquela egrégora, daquela vibração. Poderia sintetizar dizendo assim, olha, o fundamento do uso das guias é protetivo, né? É criar uma estrutura eletromagnética no campo energético do indivíduo que protege ele contra investidas de energias mais densas, de influências mentais impertinentes e energias todas que sejam contrárias ao propósito do trabalho que se realiza com elas ou coisa parecida. É comum a gente ver também em muitos lugares, o médium ele vai ao longo dos anos adquirindo as guias, né? Sim. E não tem uma regra também para isso. O que leva o indivíduo a adquirir guias? Então, como eu disse, pode ser que você ao entrar numa corrente espiritual, já vem o chefe e fala, você vai ter que usar isso aqui inicialmente, né? E aí existe a clássica guia do anjo da guarda, o de Oxalá, que é uma branca, né? Ou cristalina, né? Transparente. Mas aí ao longo do tempo vai se adquirindo outras. Há aqueles mais afoitos, que vai na loja de artigos religiosos e compra todas as guias que ele pode. Sim. E aí é isso que começa a perder um pouco do fundamento, do sentido. Eu recomendo que a pessoa só adquira guias colares quando uma entidade solicita. E aí é importante entender. Se você participar de um processo iniciatório, é normal que para cada iniciação, de repente, você ganhe uma guia. Um exemplo, ao longo de 7 iniciações, você terá 7 guias, um exemplo. Sim. Uhum. Por exemplo, uma para cada orixá que você foi ali apresentado, iniciado. Agora, isso não significa que você deve ir para a gira com todos eles no pescoço. Entendi. Porque cada guia tem o seu padrão vibratório específico, o seu sentido específico. Então, se eu for trabalhar na vibração de Ogum, é legal eu usar a guia de Ogum. Se eu for trabalhar com o caboclo pena verde, né, um exemplo, Sim. eu vou usar as guias que ele pediu. E se eu for trabalhar com o preto velho, eu vou usar as guias que o preto velho pediu e não as do caboclo junto. É uma reflexão. Então, quem está ouvindo e é esse indivíduo que usa todas as guias que ele adquiriu ao longo da vida, pode se sentir ofendido, eu entendo que se sinta, mas não muda o que eu estou dizendo, porque é uma reflexão. A guia, quando você veste ela, ela ativa um poder. Ela ativa uma vibração específica. Então, não é verdade acreditar que se eu vestir 20 guias de uma vez, Você vai estar mais energizado. que eu vou estar mais energizado, ou menos porque só vai estar ativada ali na hora, só vai, no lado espiritual, acender a luzinha, aquela que
que está conectada com o trabalho a ser realizado. Então, um exemplo, se eu estou com o texto do Preto Velho, com a guia do Caboclo, com a guia de Coquinho do Baiano, com o Brajá de Búzios, e tanto mais que eu possa ter, e eu vou trabalhar com o Caboclo X, pode ser que somente a guia do Caboclo X esteja ativada, e o resto só está ali Fazendo atrapalhando a mobilidade da entidade. Né? Entendi. Pesando no pescoço, dando dor de cabeça, prejudicando a coluna, né? Dando dor na nuca, a pessoa achando que é pressão alta. Então, é uma reflexão, é uma crítica mesmo, e cabe um pensamento. O objetivo da guia são proteções e ativações diversas, que cada guia tem uma história própria. Está sempre referente a uma força de trabalho, um orixá, uma entidade, e nunca pode estar ligado ao ego do indivíduo, à vontade de ter. Né? Tem terreiros também que não usam nada. Né? Tem terreiros que não recomendam, não aceita que use, no máximo usa um cordão, no máximo usa uma fita de cetim, ou nada, e funciona do mesmo jeito. E aí podem perguntar isso. Aqueles que não usam e aqueles que usam, qual a diferença? A diferença são as particularidades de como que cada um trabalha no plano espiritual. Não tem mais forte, menos forte, não tem mais sentido, menos sentido. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o trabalho, a importância do trabalho dos cambones, porque a gente vê que em certos terreiros acontece um tipo de discriminação, né, por eles não incorporarem, por eles não darem o passe. A gente chama isso de bullying no terreiro. Entendi. Porque, primeiro, que isso já é assim. Se você identificar isso dentro do terreiro, esse comportamento já é a sinalização máxima, perigosa da falta de estrutura doutrinária, de conhecimento primário que todos devem ter dentro do terreiro. Eu sei que o que você está falando é algo que ocorre, infelizmente, mas a gente tem que colocar de forma assim, bem radical, para que quem participa, né, dessa ideia equivocada fique envergonhado, porque é sinal mesmo absoluto de extrema ignorância. Porque o terreiro de Umbanda, ele não é formado por médiuns incorporantes e só. Como se os cambones fossem o escape, ou seja, aqueles que não incorporam então vão cambonear. Esse é um outro erro gravíssimo que os terreiros podem vir a cometer quando identifica no indivíduo um religioso. Ele é religioso, ele é fiel, ele é disciplinado, ele está lá toda semana no terreiro, mas ele não é médium de incorporação. Mas ele quer estar lá, então vai cambonear. É um erro. O cambone é o indivíduo que tem que ser preparado. Igualmente o médium é preparado. Ele precisa ter uma inclinação para essa vibração de camboneamento. Não é todo mundo que pode cambonear. Olha, interessante. É curioso, porque o médium incorporante, se você fizer uma enquete aí, você vai perceber que a maioria dos médiuns incorporantes, se ele se aventura a cambonear, ele fica perdidinho. Ele não consegue entender o que a entidade fala. É uma coisa muito engraçada. Isso é uma confissão. Eu não consigo atender as entidades. Eu vou atender as entidades no terreiro, eu fico perdido, eu não entendo o que eles falam, eu não consigo me concentrar naquilo, eu me perco na hora de pegar as coisas. É muito curioso isso. Né? Eu sou muito tímido, né? Sim. Ao lidar com as entidades, os outros incorporados. E é uma coisa que eu identifico em muitos outros. O cambone não. O cambone é um indivíduo que ele cria uma conexão muito íntima com a vibração das entidades. Ele cria uma relação de profundo respeito e interdependência entre entidade e cambone e vice-versa. O cambone ele precisa existir como um pilar. Então o terreiro de Umbanda ele é estruturado com um pilar. A tríade do terreiro é formada pelo sacerdote incorporante, que é o médium incorporante-chefe, o sacerdote cambone, que é o cambone-chefe,
que não incorpora, ele pode até ser incorporante, mas não tem mediunidade para atendimento. Também é uma particularidade. Entendi. E o sacerdote alabê, que é o que cuida da corimba. São 3 sacerdotes que formam o terreiro. Talvez não inicialmente, no surgimento do terreiro, comece sempre com um médium. Mas a tendência, ele só vai ter um departamento de camboneamento forte, bem estruturado, quando ele conseguir graduar alguém como um sacerdote para camboneamento. É o chefe do camboneamento. Todos os novos cambones que entrarem lá, será a responsabilidade desse indivíduo a instruir, a ministrar palestras para esse trabalho específico, a coordenar, a ordenar, tudo isso. Entendi. E o mesmo alabê, que é o chefe da corimba, é ele que vai acolher novos indivíduos com mediunidade para a corimba, para toque, e vai preparar, vai junto com o sacerdote desenvolver isso daí energeticamente, vai fazer os preceitos necessários para esse indivíduo para amanhã torná-lo um orgã também, um curimbeiro firmado dentro da vibração daquele terreiro, né? Então, quando se tem essa crise, se observa também uma relação de reverência entre um e o outro, né? Se porventura o sacerdote médium fica doente, não pode, tem possibilidade de tocar a gira, é responsabilidade direta do alabê. Entendi. Mesmo na ausência do sacerdote médium, o alabê preparado, de fato, o alabê, ele abre uma gira e coordena a gira vibratoriamente do atabaque, sem sair do lugar, só no toque, né? E todas as entidades vão respeitá-lo, vai fluir o trabalho normalmente. Claro que vai acabar fazendo um trabalho em conjunto entre o alabê e o chefe do camboneamento. Se porventura faltar o sacerdote médium e o alabê, o cambone tem condição de abrir a gira e fazer as pessoas incorporar e tocar a gira, sem incorporar. Vai ter a corrente mediúnica para sustentar essa parte do trabalho. Daí a importância dos 3 pilares, né? E se porventura os 3 se ausentarem, é melhor fechar o terreiro naquele dia e avisar que vai ser na próxima semana. Entendi. Mas é só para entender que existe um tripé que é isso que diferencia terreiros estruturados, prósperos, efetivos, e terreiros que ficam patinando, de repente, por muito tempo, que não entendem essas particularidades. De modo que nós entendemos que o camboneamento também é uma mediunidade específica. É uma mediunidade sensitiva, é uma mediunidade intuitiva mais apurada. Cansei de ver cambones conversar com a entidade, falando um dialeto qualquer, que a gente desconheça, e ela entender, responder, sem saber, sem ter ideia nenhuma do que ele está falando. Mas ele não sabe o que ele está falando, mas entende o que está falando. Olha, que isso é interessante. mediunidade, né? Sim. Bom, fica aí Fica bem frisado que os cambones não são médiums de uma forma diferente. São médiums de uma forma diferente. Então não é qualquer um que pode cambonear. Né? Não sai pegando, eu vou precisar de ajudante aqui, você pode ajudar ali, não. Por aí. Não é assim. É muito... Porque assim, de uma forma prática, o cambone vai sendo preparado até ele ser autorizado a pegar os elementos sagrados. Não é qualquer pessoa que pode sair pegando, pega a guia ali pro caboclo, pega o charuto pro caboclo, pega... Não, a pessoa tem que ser autorizada para acessar essas vibrações, né? A pôr a mão naquilo que é sagrado do outro. Olha. Então, eu acredito que muitos deles não funcionem assim, né, Rodrigo? Terreiros conscientes sim, viu, Diogo? Aqui o que a gente vê é alguns que não são preparados, né? Entendi. São muito movidos pela boa vontade, só que só boa vontade traz um problema. Precisa de fundamento, né? Precisa de conhecimento. Né? Sem dúvida. E eu acredito que você criou a Umbanda EAD visando a importância do estudo, né? Queria que você falasse um pouco do quão é importante o estudo, não só sobre a Umbanda, mas de qualquer vertente religiosa que você vá seguir, né? Para quem não conhece aquilo que pretende praticar, estará sempre perdido e à mercê do controle de massa provocado por outros mais ignorantes, mas que parece que sabem um pouquinho. Entendi.
exemplo, quando a gente observa tanto o charlatanismo com sucesso, envolvendo pessoas, né, pela ignorância, pelo desconhecimento, e se sustentando ainda no mercado obscuro, o que significa isso? Significa completo desconhecimento. E a gente vê muitas pessoas de boa vontade cair na mão de supostos sacerdotes e ficarem envolvidos por aquilo por muitos anos. É desconhecimento. Então, o conhecimento é uma praxe natural, principalmente no ambiente espiritual e religioso. Que se você é um desconectado do conhecimento particular daquilo que você pretende buscar, você estará sujeito a qualquer tipo de suposta verdade. Então, se você não sabe nada, qualquer coisa que ele diga, verdadeiro é. Sim. Então, se você não tem conhecimento, você não tem senso crítico. Se você não tem conhecimento, você não tem discernimento. Então, você não tem como... você tampouco terá opinião. Você poderá vir a ser um reprodutor de falas próprias e equivocadas de outros. Então, o que vemos, né, esse panorama que nós vemos de gente sendo enganada, gente fazendo um monte de besteira, gente indo para a natureza, largando lá suas oferendas como um lixo, largando lá sua sujeira. Agredindo o meio ambiente, né? Agredindo o meio ambiente, agredindo a lei, agredindo a fé, né? Porque a minha fé, a minha relação com a Umbanda não admite isso. Então, eu cultuo a natureza ao ser budista. A minha relação com a natureza é que o sagrado ali está com maior força. E se eu poluo, se eu sujo, se eu vomito ali, eu estou querendo ofender, agredir aquilo que eu chamo de Orixá, aquilo que eu chamo de sagrado, aquilo que eu chamo de Deus. Então, o conhecimento é a porta de entrada. Você perceber, o Espiritismo ele tem 50 anos a mais que a Umbanda. Um pouco mais de 50 anos. Não é tão distante a idade, perto da maturidade que tem. Sim. Ao se comparar com a Umbanda. Porque o Espiritismo, dentro da sua estrutura toda, ele compreende que a porta de entrada, qualquer movimento dentro daquela egrégora é estudo. Sim. Qualquer dia chega lá, eu sou médico, incorpora, tá bom, senta lá no último da fila. Pega o livro. E vamos estudar, vamos fazer. Então, o médium, em centros espíritas que seguem a Federação Nacional, tem que estudar 2 anos no curso de preparo mediúnico. Estudar 2 anos, antes dele ver a manifestação, antes dele participar de uma ação mediúnica. Não estou falando que isso deve acontecer na Umbanda, de maneira alguma. Nem estou falando que esse é o ideal para a Umbanda. Estou falando que quando você tem uma postura de que o caminho de relacionamento é junto com o conhecimento, você tem algo organizado. Então, se você observar a Umbanda Sagrada, ela se diferencia com a Umbanda Popular. Por quê? Porque na Umbanda Sagrada, você não é da Umbanda Sagrada se você não estuda o seu conjunto de obras, né, de estudos oferecidos através do Rubens Saraceni para compor ali uma estrutura religiosa. Você pode falar, eu sigo a Umbanda Sagrada. A Umbanda Sagrada é um conjunto de conhecimento teológico. Tem que ter uma bagagem teórica para compreender aquilo que se procede na prática. O conhecimento, o estudo, ele não é o obrigatório para o indivíduo incorporar, para desenvolver mediunidade, absolutamente. A pessoa vai desenvolver, a pessoa vai trabalhar mediunicamente sem nunca ler uma frase qualquer sobre o assunto. Ela vai fazer trabalho, poderá fazer trabalhos incríveis. Mas a diferença do indivíduo que não lê uma palavra sobre o assunto e daquele que lê muito, estuda muito sobre o assunto, é que um compreende o que o outro faz. Sim. Né? Então, Platão, né, já na metáfora da caverna, é isso. Os indivíduos ficam presos dentro de uma caverna, obviamente escuro absoluto, e
quando acende uma fogueira fica vendo apenas a sombra na parede, fica admirado com aquela sombra na parede. Mas a sombra é o reflexo daqueles que estão lá fora, na luz. E muitos ficam ali olhando, de costa para a luz, olhando a parede e fica nessa escuridão eterna. Mas ao sair para fora da caverna, se admira com um mundo de possibilidades, com um mundo de cores e luz que na escuridão não se observa. E aí esse indivíduo nunca mais voltará para a caverna. Então, o conhecimento é a luz, é o lado externo da caverna. Vemos ainda muitos grupos umbandistas que são na caverna ainda. Infelizmente, né? Então é isso, eu penso que o conhecimento é praxe máxima. Né? Então minha dedicação dentro da religião sempre foi essa, porque no meu início da religião, nos meus primeiros contatos com a religião, no meu desenvolvimento, não havia diálogo, não havia estudo, havia um movimento, né, a ser feito todo pautado no empirismo religioso, né? Sim. E aí você vai seguindo, sem questionar, e se questionar você é repreendido. E para isso me acarretou algumas frustrações, problemas sérios com a mediunidade. Entendi. Depois de recuperado disso, em contato com os estudos a qual eu faço parte até hoje, eu descobri a Umbanda como religião, de fato, e eu fiquei movido por isso, pela preciosidade que é o conhecimento. Daí então é que eu me dedico. Foi desde aí que em 1999 eu fundei o Jornal de Umbanda Sagrada, que desde 2003 é dirigido pelo Alexandre Cumino, em São Paulo. Então, que é a distribuição dos estudos e conhecimento de forma gratuita, né? Até hoje são mensalmente cerca de 16 mil, 20 mil exemplares distribuídos no estado de São Paulo. Olha. Há 14 anos, né, fazendo isso. Então, porque o conhecimento, a gente sempre entendeu que o conhecimento é o único caminho. E aí a gente está falando de educação religiosa. Eu sou professor, minha graduação é filosofia, então eu entendo a educação como uma salvação do mundo, né? Ah, sim, sem dúvida. Educação como o caminho óbvio do desenvolvimento de uma sociedade, de um país, de uma nação, a modelo de outros, né? Ao redor do mundo. Agora, o mesmo é para a religião. Se você não tem educação religiosa, no particular não, mas se você não tem educação mediúnica, você tem o contrário disso. Né? Não tem meio termo. Ou você tem, ou não tem. Então, é por aí. Tá certo. Legal, legal demais. Bom, pra gente finalizar, eu queria só pedir para você indicar aí 3 livros que você acha interessante aí para quem está iniciando na Umbanda. Para quem está iniciando, eu recomendo a leitura do Guardião da Meia-Noite. Vou pensar assim. Do A Redenção, a história do Exu Tranca-Ruas, um cara muito legal, Rodrigo Queiroz. E recomendo também Tambores de Angola. Esse é do Robinson Pinheiro. É um livro muito bom, muito bom. Ele dá um panorama do lado espiritual do terreiro. Vale muito a pena a leitura, né? Se me permite ainda, né? Porque tem muita questionamento. Nossa, como que é o negócio de amarração, blá blá blá. Sim. Outro romance que chama É Preciso Saber Viver. E nesse livro, a trama do romance é em torno do feitio e o processo de desfazer uma comba de amarração. Olha, que interessante. Então, é um livro já de alguns anos, vale muito a pena ler, também é da editora Lavras. Todos você encontra na terramística.com.br. Fica a dica aí, pessoal, terramística.com.br. Legal, aí agora só pra gente fechar mesmo, uma mensagem final aí do Rodrigo Queiroz a todos os iniciantes na Sagrada Umbanda.
Tá bom, quero mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade. Eu é que agradeço a presença. Dizer que não é fácil ter um trabalho desse, organizar, concretizar, mas vale muito a pena. Tenha muita determinância, constância e foco, né, no objetivo maior que te trouxe até aqui. E aos irmãos que estão ouvindo, que compreenda que na Umbanda só tem espaço para o amor. Umbanda é religião, só pode fazer o bem, só pode pregar a evolução e todo o seu movimento em torno do bem. Qualquer coisa contrária, isso não é Umbanda, fuja do lugar, não volte mais. É isso, meu irmão. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Eu sei que sua vida é super corrida, você dedicou aí essa meia hora para nós. A gente agradece demais, porque é muito importante levar luz aí a quem está querendo começar na espiritualidade. Eu fico muito grato, irmão. Oxalá te ilumine e ilumine a todos nós. Amém. Um abraço, velho. Um abração. Tchau, tchau. E chegamos ao final de mais um programa, graças a Deus. Quero agradecer muito a companhia de todos vocês. Hoje o nosso programa foi um pouco mais curto, mas com um conteúdo incrível, com a participação aí do fundador da Umbanda EAD, o nosso querido Rodrigo Queiroz. Uma excelente noite, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Aquele esquema, se tiver no YouTube, dá um like, se inscreve no canal que nos ajuda muito na divulgação. Até a semana que vem. Tchau! Shakti,